Você assiste agora Alego News. Presidente da Alego comenta corte de 20% no custeio do Poder Legislativo. Medida contribui para pagamento no dia 30 de abril a todos os servidores do Estado. Atual decreto do governo estabelece limites para a liberação de algumas atividades industriais e comerciais aqui do Estado. E em nosso quadro Dicas de Quarentena de hoje, você que gosta de decoração, nosso produtor Márcio Louzeiro tem dicas bacanas. E o melhor de tudo, que não pesam em seu bolso. Agora, no Alego News Especial. Os trabalhos parlamentares desta quinta-feira seguiram ritmo intenso. Teve reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Entre os projetos aprovados, o que preserva direitos de servidores públicos durante o período de calamidade pública na saúde causada pelo novo coronavírus. E também teve sessão ordinária que começou a apreciar vários vetos da governadoria, com um quórum alto. 39 dos 41 deputados. Quem traz os detalhes é Murilo Santos. Mais uma semana de alta produção aqui na Alego, Assembleia Legislativa de Goiás. Na sessão remota desta quinta-feira, 38 deputados registraram presença. É hora do nosso bate-papo aqui no Alego News, aqui na TV Alego, com o presidente da casa, deputado Lissauer Vieira. O quórum continua bem alto, né? 38, 39, 40 deputados. Isso significa dizer, presidente, que os deputados assimilaram bem a questão da sessão remota, ou seja, por videoconferência? Os deputados realmente assimilaram bem, começaram, se ambientaram muito bem a esse novo processo de votação, ao sistema de votação remota. Está bem tranquilo as votações, é claro que isso é uma maneira emergencial, mas é um legado que vai ficar para as próximas gerações, para os próximos legisladores aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, outra situação que o Poder Legislativo sai na frente também, queria abordar contigo, é a questão do corte de 20% nas despesas aqui da casa. Isso foi comum, um ato em comum de todos os poderes, legislativo, judiciário, executivo, se estendeu aos tribunais de contas, né, do Estado, dos municípios, ao Ministério Público também. Essa foi uma ideia que surgiu dos poderes. Esse corte garante o pagamento em dia do salário de abril, não só do servidor do Poder Legislativo, mas dos servidores de todos esses poderes, né? É importante nesta hora de pandemia também a Alego fazer a sua parte. Desde que começou esse processo do isolamento social, eu determinei a nossa equipe financeira e a equipe de RH que pudesse nos trazer alguns resultados de economia para o Poder Legislativo, sabendo que era natural a queda na arrecadação do Estado. E acho que os poderes, o servidor público, os órgãos públicos, eles não são uma ilha alheia a tudo que está acontecendo no país e no mundo, né? Então nós estávamos já planejando isso, determinando alguns cortes em algumas áreas, mas sempre apreensivos com relação à folha de pagamento dos servidores, porque esse é o momento que a maioria dos servidores, seja ele da iniciativa privada ou do poder público, são servidores que precisam desse recurso para sustentar as suas famílias. E a situação está difícil para todo mundo, a crise está aí. Então, graças ao trabalho e o diálogo que o governo do Estado vem mantendo com os poderes, nós conseguimos nesse mês de abril, apesar da queda da arrecadação, chegar a um acordo com o governo, com todos os poderes, e aí órgãos autônomos também estava na reunião por videoconferência o governador, a secretária da Economia, o presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, TCM, TCE, Defensoria Pública, aonde ficou acordado e determinado um corte de, no mínimo, 20% das despesas de custeio. Isso já é um valor significante que vai viabilizar e possibilitar o governo do Estado pagar a folha dos servidores dia 30, ainda dentro do mês. Presidente, outro papel importante do Poder Legislativo neste tempo de pandemia do novo coronavírus, aliás, poucos sabiam, mas para que um município decrete estado de calamidade pública, ele precisa de autorização aqui do Poder Legislativo. Muitos até nem sabiam disso.
E, em função disso, vários pedidos já foram analisados aqui em sessões remotas, já foram aprovados, e agora vem uma proposta aí do Tribunal de Contas dos Municípios para que se aprove aqui na casa um projeto padrão que favoreça isso, melhor dizendo, aos 246 municípios em Goiás. Para que estado de calamidade pública? Para que a prefeitura tenha melhores condições, menos burocracia na compra de equipamentos, na contratação de pessoal que vise o combate à pandemia do novo coronavírus. Os prefeitos precisam, mesmo que não tenha nenhum caso, eles precisam se adequar, se precaver, comprar equipamentos, contratar mais pessoal, estar prontos para qualquer situação de emergência. Então é inevitável você declarar a calamidade pública em todos os municípios do estado. Nós trabalhamos isso ao longo dos dias, veio uma proposta da Federação Goiana dos Municípios, a exemplo de outros estados que pegaram a recomendação e um documento do Tribunal de Contas ou do município ou do Tribunal de Contas do estado, onde não tem o TCM, que em Goiás nós temos o TCM fez um projeto de lei, encaminhou até nós e agora nós vamos tramitar ele. Os municípios que ainda não foi declarado, será contemplado por essa proposta do Tribunal de Contas dos Municípios. A quarentena devido à pandemia do coronavírus tem gerado em algumas cidades do mundo um aumento no número de denúncias de violência doméstica e em outros locais uma diminuição. Felizmente, é o caso de Goiás. O número de queixas de violência contra a mulher aqui diminuiu mais da metade que em períodos normais. Já em São Paulo, a PM recebeu quase 8.000 chamadas de pedido de socorro entre os dias 20 de março e 13 de abril em 2019. Esse número tinha sido de 6.600. Vamos saber o que tem gerado esses diferentes comportamentos com a repórter Luciana Martins, que conversou com a delegada Paula Meotti, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Luciana. Oi, pessoal aí no estúdio. Oi, Patrícia. São os efeitos colaterais do confinamento. Ficar várias horas, vários dias sob o mesmo teto gera conflito, gera tensões. Só que os especialistas, eles atribuem essa violência doméstica contra a mulher não ao confinamento em si, mas são relações que já eram abusivas e afloraram, elas pioraram durante a quarentena e também devido à dificuldade da mulher em procurar ajuda, em sair por causa do isolamento. Em São Paulo, houve um aumento de 20% nas denúncias registradas na Polícia Militar de lá com relação à violência doméstica. E aqui em Goiás, nós vamos saber como está essa situação com a delegada titular da DEAM, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a doutora Paula Meotti. Muito obrigada por nos receber aí na delegacia, doutora Paula. Essa violência, ela é devido à quarentena? Como é que é? Qual que é a razão? E outra coisa, aumentou aqui em Goiás? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, e parabenizo pelo tema, que é algo que tem gerado bastante questionamentos, assim, eu tenho recebido muitos questionamentos a respeito disso, como que estamos, né, como que está o estado, como que está a primeira DEAM, o que está de fato ocorrendo. O que nós percebemos? Nós fizemos, primeiramente, fizemos uma demarcação de tempo, né, temporal, do dia 16 ao dia 31 de março, que foi talvez assim o início do confinamento, que foi de maneira bastante, digamos assim, enfática para toda a população. Então o isolamento social ocorreu de maneira bastante contundente. Então nós pegamos esse mesmo período agora desse ano e pegamos também do ano passado, para podermos ter um parâmetro de mensuração. E a gente percebeu aqui no âmbito da primeira DEAM uma redução de quase 60%. Na quantidade de ocorrências, então foi bastante grande. Em alguns dias a gente percebeu quase que inalteração, por exemplo, de flagrantes, mas em outros, por sua vez, a gente teve uma grande diminuição. Eu acredito que ainda não tem como a gente bater o martelo e dizer que durante esse período de quarentena nós tivemos uma redução, porque me parece que, primeiro que os dados de abril a gente ainda não fizemos esse comparativo com o ano passado, e também porque eu acredito que só quando a gente acabar com esse isolamento social, que as pessoas às vezes se sentirem mais confortáveis de sair às ruas, é que nós vamos fazer uma mensuração correta se de fato os casos que ocorreram foram devidamente notificados ou se tivemos cifras negras.
Mas, assim, é perceptível aqui na delegacia que a procura diminuiu. Em alguns dias ela parece inalterada, em outros a gente já percebe uma boa redução realmente da procura, tanto de lavratura de ocorrência, solicitação de medida protetiva de urgência, quanto os autos de prisão em flagrante, realizados tanto pela nossa delegacia quanto conduzidos, né, coercitivamente pelas outras instituições, pelas outras forças policiais. É o que a gente até falou, né, doutora? Porque esse aumento em São Paulo de 20% foram nas denúncias registradas na Polícia Militar. Ou seja, é mais fácil, né, ligar para a PM do que ir à delegacia, registrar, fazer o exame de corpo de delito. Pode ter também havido aqui em Goiás, né, esse aumento na PM. E geralmente são denúncias registradas por terceiros, né? São vizinhos ou são pessoas que escutaram alguma agressão e resolveram denunciar, mas aqui a gente ainda não tem esse número, né? Eu conversei com a Tenente Coronel Michela, que é a coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha. Ela me relatou a mesma sensação que eu tive aqui na primeira DEAN, de redução. Mas, né, não foram dados oficiais e talvez teve alguma alteração. Então, eu acho que a gente tem que esperar, às vezes, a divulgação oficial, né, por parte da Polícia Militar, para a gente ter certeza se houve realmente uma diminuição na procura do 190, por exemplo, ou se só da Patrulha Maria da Penha, onde que houve, onde que não houve redução, porque às vezes a gente vai ter esse fenômeno, em alguns locais há diminuição e outros o aumento da procura, né. Esse período que a gente observou também, nós verificamos que não ocorreu nenhum feminicídio também no estado de Goiás durante esse período mensurado por nós. Então, digamos assim, uma surpresa grata, porque todos esperavam um grande aumento, né, da demanda. E a gente ainda não visualizamos isso. Talvez, ao final da quarentena, como eu disse, a conclusão seja diferente. Mas até o momento, felizmente, nós não tivemos a confirmação desses números que inicialmente seriam até mesmo alarmantes, mas por enquanto ainda não tivemos essa confirmação. A gente agradece, então, fica aguardando esse levantamento da polícia, né, da Polícia Civil com relação às denúncias, né, vamos atrás da PM também para saber se aumentou e qualquer fato novo, a senhora passa para a gente, tá bom? Não, está ótimo. Eu queria só, para concluir, dizer que o nosso atendimento aqui na primeira DEAN ele permaneceu quase que inalterado. Claro que nós respeitamos as determinações da Secretaria de Saúde, do governador, do secretário de Segurança Pública, nosso delegado-geral. Então, assim, as determinações em termos de segurança, a gente tenta respeitar da maior forma possível. Contudo, o nosso atendimento está quase que inalterado. Então, as vítimas, elas têm atendimento presencial na primeira DEAN. E elas não precisam agendar, marcar horário para virem aqui. No momento que elas comparecem aqui, elas são atendidas. Então, esse atendimento à mulher vítima da violência, ele permanece mantido, né? Então, essas mulheres, elas podem se sentir confortáveis a procurar ajuda, caso elas sintam que precisam, que elas estão sofrendo algum tipo de violência no seu ambiente doméstico. Ainda sobre a violência doméstica, o deputado Virmondes Cruvinel apresentou nesta semana requerimento pedindo à Secretaria de Segurança Pública um sistema de denúncias online. Mais detalhes com Luciana Martins. Exatamente, Patrícia. O deputado Virmondes Cruvinel entende que o atendimento online vai facilitar as denúncias, já que muitas mulheres não estariam indo à delegacia devido ao isolamento social imposto pelas autoridades. Na opinião do deputado, a violência doméstica não diminuiu, está sendo apenas subnotificada. Vamos ouvi-lo. Apresentei um requerimento na Assembleia Legislativa na sessão online para ampliar os canais de denúncia de violências domésticas aí da forma online também. Nesse momento de isolamento, várias pessoas estão em família, é difícil fazer a denúncia indo na delegacia da mulher, por exemplo. E queremos que isso seja ampliado aqui no estado de Goiás pela Secretaria de Segurança Pública. Primeiro também esses canais ampliados, a punição dos agressores e mais educação para a população. É esse o nosso compromisso. A gente vai agora para um rápido intervalo. A seguir, atual decreto do governo estabelece limites para a liberação de algumas atividades industriais e comerciais aqui no estado. Fique com a gente.
Criado em 2005 por 3 amigos norte-americanos, o YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos do planeta. Em 2006, foi comprado pela Google por quase 2 bilhões de dólares. É uma televisão na internet, só que quem controla o conteúdo são os próprios usuários. A TV Alego, é claro, não podia ficar fora dessa, tem um canal no YouTube e é super fácil acessar. Vamos lá? Dentro do site do YouTube, basta digitar TV Alego, clicar na nossa logo e pronto, você já está em nosso canal. Outra maneira é escolher uma plataforma na internet, digitar TV Alego, que vai te levar ao portal da Assembleia Legislativa de Goiás. Clica nele, depois no canto direito, clica em Visite nosso canal no YouTube. E prontinho, você já está com a gente. Aqui você encontra reportagens, documentários, programas especiais e transmissão ao vivo de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás, tanto no plenário quanto nos bastidores. Tudo dividido em listas de reprodução para facilitar a visualização. Vai, dá um like, compartilhe, comente, se inscreva. Afinal de contas, a casa é sua. O Alego News Especial está de volta. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou no início desta semana um novo decreto, detalhando as medidas para evitar o aumento de casos do novo coronavírus. Segundo o documento, estão permitidos a abertura, oficinas mecânicas, salão de beleza, lavanderias, construção civil, igrejas, entre outros estabelecimentos. Mas tudo isso foi liberado com alguns critérios a serem seguidos, como, por exemplo, limitação de clientes e uso obrigatório de máscaras. Todas essas empresas que foram liberadas por meio do decreto do governador vão voltar a trabalhar, já estão trabalhando e tem que seguir orientações à risca. Para conversar sobre isso, eu vou entrevistar agora o presidente da ACIEG, Rubens Filetti. Presidente, como que está funcionando na prática as orientações dessas empresas que voltaram a funcionar? São 15 protocolos que foi lançado dentro desse decreto. E vale ressaltar também que várias das nossas solicitações foram atendidas, apesar de não ter sido feito de uma forma muito mais abrangente, mas várias de nossas solicitações foram atendidas, né, indo para o segmento de construção civil, indo para o segmento de varejo na parte de delivery, indo para o segmento de óticas. Então, vários dos nossos pedidos foram acatados, mas ainda falta um pouco mais de segmentos para que a gente possa flexibilizar aí de uma forma um pouco melhor aí o nosso setor econômico do estado de Goiás. Então, todos esses protocolos, ele tem uma variação muito grande que dentro desse site, né, que o governo lançou, ele efetivamente coloca lá os seus protocolos e de que forma você tem que atender e como você tem que atender cada cliente seu. Tem pessoas que resistem às orientações do decreto, por exemplo, o uso obrigatório da máscara. O dono desse estabelecimento, como que ele deve agir quando um cliente chegar sem querer utilizar essa máscara? O que ele deve fazer? Nós estamos vendo isso principalmente nas farmácias e principalmente também nas padarias. Várias padarias, os funcionários eles já estão com álcool gel ou álcool 70% para higienizar as pessoas que vão entrando, ver se está utilizando a máscara ou não. E muitas pessoas ainda não conseguiram comprar suas máscaras porque realmente as máscaras sumiram do mercado e agora a gente está partindo para essas máscaras mais manuais, artesanais, né, que estão sendo feitas de pano, de tecido. E aí o que nós estamos vendo é que os próprios funcionários, eles não estão deixando essas pessoas entrarem dentro dos estabelecimentos, e aí essas pessoas ficam aguardando na parte de fora do estabelecimento, mas sendo atendidas. Então não tem aglomeração, não tem tumulto, não tem nada. Então eles acabaram dando um jeito de, num primeiro momento, fazer um alerta, falar, da próxima vez você chega aqui dentro do estabelecimento com máscara, que aí você fica mais à vontade. No caso dos supermercados, aí sim está tendo uma restrição e não tem como fazer esse atendimento. Então a pessoa só entra se estiver lá com a máscara e higienizada
né, e aferida a temperatura para fazer as suas devidas compras. Todas as conquistas que nós estamos fazendo dependem muito de uma disciplina, principalmente dos proprietários, que também estão repassando para os seus funcionários, para os colaboradores. Então, o que nós orientamos, né, como entidade de classe é, por favor, tenha disciplina e cumpra à risca o que o decreto fala. Porque se a gente tiver um aumento muito grande do número de casos, né, que fica um pouco mais exponencial aqui em Goiás, com certeza o governador vai voltar e colocar um decreto que vai inflexibilizar tudo aquilo que a gente conseguiu. Então essa é a nossa orientação e isso é o que nós estamos falando. Cumpra a risca, tenha disciplina, porque tudo aquilo que a gente lutou pode ser jogado por água abaixo se a gente não tiver uma disciplina muito forte nesse momento. Muitas empresas ficaram paradas, né? Estão aí fora desse decreto, do último decreto. Existe já articulação para um novo decreto para que essas outras empresas possam ser incluídas? Como ficou a cargo também dos municípios, o que nós estamos fazendo do lançamento no último dia 20, nós já estamos conversando com vários prefeitos de várias cidades para que a gente possa flexibilizar vários outros segmentos, e principalmente esses segmentos que são prejudicados nesse momento de não liberação e que tenham também o atendimento do protocolo do mesmo jeito que o governo fez na sua edição do decreto passado. Então, a articulação agora passa da esfera estadual e vai para a esfera municipal, onde nós estamos conversando com vários prefeitos e chegando a um entendimento, porque a gente não pode chegar numa cidade como Mineiros e ter um decreto, em Goiânia tem outro decreto, em Aparecida tem um decreto e em Caldas Novas tem outro decreto. Isso fica muito complexo para todos os empresários, e esse é o maior questionamento nosso agora. Por que Caldas Novas pode, por que Trindade pode, Goiânia não pode? Então, essa é a nossa missão agora de articulação para que a gente possa melhorar ainda mais esse decreto e nos próximos dias aí, com segurança, flexibilizar para todos os outros segmentos. Ainda sobre o decreto do governo, nossa equipe conversou também com o presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, Marcelo Baiocchi. O presidente falou sobre a retomada gradual das atividades do setor, articulações e expectativas para a abertura do comércio em geral. Presidente, como está sendo essa retomada gradual do setor? O decreto do governo está sendo cumprido? Qual que é aí o desafio nesse primeiro momento? O setor já está muito penalizado, porque estamos há mais de 30 dias parados, né? O comércio de bens, serviço e turismo foi muito sacrificado, porque este tempo todo, com exceção de supermercados, área de alimentação e farmácias, todos os demais segmentos praticamente paralisou 100% das suas atividades. Nós estamos necessitados de retornar às atividades. Qualquer comércio varejista não tem mais que 27 a 28 dias em caixa para suportar este fechamento. Não defendemos abertura a qualquer preço, mas defendemos abertura com critérios técnicos. Não tem abertura, então, a qualquer preço, mas eu queria saber, presidente, como que estão essas articulações para a retomada geral aí das atividades? Acabamos de terminar uma reunião. Ontem nós fizemos uma reunião com o prefeito Iris Rezende e o secretário Paulo Ortegal. Depois nos dirigimos até o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Alisson, e agora reunimos de novo com ele virtualmente, com todos os segmentos que estão paralisados. E levamos até ele argumentos técnicos e propostas de segurança para que todos esses segmentos voltem a funcionar. Estamos propondo uma forma geral, né, que todos tenham álcool disponível para os clientes e funcionários, máscara para todos os funcionários, não permita clientes adentrar até o estabelecimento sem máscara. Vamos oferecer um ambiente arejado, ar-condicionado com manutenção e limpo. E alguns segmentos, como o shopping center, ainda estão oferecendo mais, né? Para passar o sapato, que a gente chama de lava-pés, né? Mas na realidade é limpar o solado do sapato com água sanitária, medição de temperatura, restrição de horário, abrir meio-dia às 20, e todos os outros argumentos que possam oferecer mais segurança para um bom funcionamento desses comércios.
Certo. A federação já estuda medidas para reaver os prejuízos causados pela crise por conta do coronavírus? As medidas que nós temos para reaver prejuízo é trabalho. Então, as medidas que nós temos defendido, as medidas que a gente tem buscado é trabalhar, é possibilitar que o empresário, que os negócios voltem a funcionar. Porque nós entendemos que a vida está acima de tudo, é a nossa defesa. A vida, porque a gente defende que não haja contaminação, assim haverá saúde e menos pessoas sofrerão com esse vírus. Mas nós temos que lembrar que a falta de atividade econômica vai dar a esses empresários, vai colocar esses empresários em total situação de situação financeira de retomar a sua atividade. E a maioria dos negócios são familiares, então você vai colocar uma família inteira sem recursos. E assim ainda vai demitir muitos funcionários, né? Muitos milhares serão demitidos e vai engrossar a fila de pessoas sem emprego. Então, a nossa defesa é para que vidas sejam preservadas, tanto na questão de saúde quanto na questão econômica. Nós precisamos preservar empregos, nós precisamos preservar empresas, para que essas pessoas não venham ingressar e engrossar as filas sociais, que venham precisar de cesta básica, que venham a entrar na fila do SUS, porque não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. E se isso não retornar rapidamente, nós vamos ver cada vez mais empresas que vão ficar impossibilitadas de retornar suas atividades. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alegre. Nós que agradecemos a TV Alegre e a você, estamos sempre à disposição. Empresários da região da 44 se reuniram com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, em busca de diálogo para a reabertura das lojas com medidas de segurança e restrições. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui na TV Alegre o presidente da Associação dos Empresários da região da 44, Jairo Gomes. Olá, Jairo, bem-vindo. Muito obrigado, Elias, pelo espaço. Vamos aqui poder discutir um pouquinho sobre a reabertura, a tentativa de reabrir a região da 44. Como é que foi essa reunião com o Paço Municipal? Uma reunião que eu tenho como produtiva. O prefeito sempre muito acolhedor, né, nos recebeu muito bem, é um parceiro da região e tem uma facilidade de fazer o entendimento da necessidade, mas enfim, assim, resumindo em poucas palavras, foi uma reunião extremamente produtiva. Os empresários da região da 44 apresentaram propostas para essa reabertura. Quais foram essas propostas? Então, levamos até o prefeito, já tínhamos passado um ofício para ele, via ofício, através do secretário de governo Paulo Ortegal, e ontem ele pôde nos receber e nós fomos lá exatamente para poder explicar essas propostas. São propostas de restrições para poder ter dele a autorização de reabrir. Na verdade, são restrições, para o nosso telespectador entender, baseado nas sugestões da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, falando de uso de máscaras em toda a região, pelos os seus vendedores, seus colaboradores, trabalhadores da região, a situação dos álcool gels em todas as lojas, em todos os corredores. Levamos também uma proposta de tapetes higienizadores nas portas de todas as galerias e shoppings, onde que a pessoa, ao passar, já higieniza o seu calçado. Propusemos também fazer uma lavagem de todas as ruas. Nós estamos falando de um polo, que é considerado o segundo maior do Brasil, e ele está geograficamente em poucas ruas. São 14 ruas e nós estamos propondo fazer uma limpeza geral, uma lavagem geral, lavagem pesada, com caminhão-pipa e material sanitário pesado para desinfectação. Entendemos que isso pode ajudar, além da limpeza, fazer a pintura de todos os meio-fios de cal, cor branca, para dar um ar de mais limpeza à região. Agora, uma das sugestões que nós colocamos para o prefeito, e que soou bem no ouvido do prefeito, e com certeza o prefeito vai levar para o seu comitê de crise, que ele instalou para poder analisar nossas propostas, foi a restrição das excursões oriundas de outros estados. Então, se caso haver a autorização de reabertura, nesse primeiro momento, nenhum ônibus de caravana, nenhuma excursão viria a Goiás para fazer compras por enquanto.
essa proposta de restrição às caravanas, neste primeiro momento, ela deverá impactar de uma maneira muito forte o movimento, o comércio aí na região da 44. As caravanas representam qual porcentagem de toda a movimentação aí desse grande polo? 70% a 75% do turista de compras que vem a Goiás. Então, nós estamos falando de uma restrição de mais de 70% do trânsito na cidade, do fluxo na região. Isso, para o entendimento, e eu acho que é o entendimento das autoridades de saúde, vai melhorar muito a situação de segurança sanitária. Volto a repetir, economicamente não é o melhor, mas para a região, para poder ter do prefeito, das autoridades de saúde, a autorização para reabrir, nós entendemos como positiva, porque passaremos a ter um público muito menor, um público na ordem de 25% a 30%, mas verdadeiramente iniciamos a retomada do crescimento da região. Então é necessário cortar na carne, e aí é verdadeiramente cortar na própria carne, não ter o nosso turista de compras, que nesse primeiro momento não viria a Goiânia, e repito, cerca de mais de 70% vem em discussões de ônibus. E uma questão foi fechada acerca do prazo de resposta do poder público municipal? Então, o prefeito foi muito carinhoso com a equipe da região da 44, com a associação empresarial, ao receber no seu gabinete, né, muito receptivo, mas não definiu data. O que ficou definido, para vocês entenderem, é que ele escalou o secretário Paulo Ortegal para que, de ontem até domingo, toda essa equipe de comitê de crise dele analise não só as sugestões da região da 44, mas com certeza outros segmentos. E na segunda-feira, o secretário Paulo Ortegal ficou incumbido de fazer contato com a presidência da Associação Empresarial aqui da região para poder voltar a conversar. Eu não posso te afirmar que será na segunda-feira e qual horário, mas eu acredito que até no final da tarde de segunda-feira voltaremos a conversar, e aí, junto com o comitê de crise, aí com certeza haverá outras formas de negociações com o comitê de crise, coordenado pelo secretário de governo Paulo Ortegal, para a gente poder, caso há intenção do governo em flexibilizar, a gente poder começar a trabalhar uma data. Eu tenho para mim que o prefeito ficou extremamente cuidadoso nas suas palavras, e é certo que ele ficaria mesmo, até porque ele reeditou o decreto do governador Ronaldo Caiado. Então agora começa a fase de negociações que para nós começou ontem. Eu entendo que na segunda-feira, caso haja essa reunião, se não for na segunda, com certeza será na terça, até porque foi compromisso do prefeito, nós voltaremos a discutir a data de reabertura. E já que a gente está falando sobre decreto, como está a situação de brasileiros que estão fora do país? O goiano Diego Guimarães, de 25 anos, mandou um vídeo contando um pouco da rotina dele em casa. Ele mora na Geórgia, nos Estados Unidos, e disse que na cidade dele, quem sai de casa pode até pagar multa de até $1.000. A gente já está de quarentena desde o dia 3 de abril, que foi quando o Ministério da Saúde avisou que seria o pico da doença. Então, a cidade foi fechada, a gente só pode sair em questão de emergência para ir no supermercado, hospital ou farmácia. E se você precisa trabalhar, você precisa de ter um documento assinado pelo seu patrão ou pela sua empresa, explicando por que você estaria na rua naquele horário. A cidade está bem caótica, eu moro sozinho. Então eu estou dentro do meu apartamento, não pode sair na porta. Se você sair, você pode pagar de $1.000 ou ficar 1 ano preso. A cidade está bem caótica, que eu tive que sair alguns dias. Você vê na rua medo, as pessoas muito ansiosas, todo mundo com uma certa insegurança. A situação é bem tensa, mas eu acredito que isso tudo vai passar. É só uma fase. As medidas estão rigorosas e necessárias, porque os Estados Unidos se tornou o país com mais mortes por coronavírus no mundo. O Alego Especial vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play,
a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. De volta ao Alego News especial. Agora vamos falar sobre saúde. Autorizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a compra de medicamentos controlados através de receita digital, o que na prática traz mais flexibilidade ao grupo considerado de risco, que agora vai poder receber a medicação em casa durante a pandemia do coronavírus. Lia Rodrigues. A Anvisa liberou o uso de receita digital para a compra de medicamentos controlados e antimicrobianos. A medida vai servir como auxílio para médicos, pacientes e farmacêuticos durante este período de pandemia. E vale lembrar que essas receitas só terão validade se tiverem suas assinaturas criptografadas, que garantem a confiabilidade do documento, que serão verificados no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação pelas farmácias assim que o receberem. A receita pode ser enviada pelos meios eletrônicos para a farmácia, e-mail, WhatsApp, do jeito que a pessoa preferir. Essa é uma medida importante, principalmente para o grupo de risco, considerado grupo de risco. E eles poderão receber esse medicamento em casa. E outro ponto importante nessa resolução é que as receitas de uso de medicamento controlado, aquelas receitas azuis, poderão ter o seu prazo de validade estendidos por até 30 dias. Isso, claro, se a receita ainda estiver em validade. Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 aqui em nosso estado, com Gabriela Gouveia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Goiás tem hoje 453 casos confirmados de Covid-19, outros 7.053 casos em investigação e 23 mortes. De ontem para hoje, 15 novos casos foram confirmados no estado. Goiânia, Anápolis e Goianésia são os municípios com maior número de pessoas com a doença. E a UFG disponibilizou hoje na plataforma Covid Goiás, a função Índice de Vulnerabilidade, que com base em variáveis como renda e infraestrutura, indica as regiões do estado mais suscetíveis ao avanço da doença. Na lista daqueles que estão com a mais alta vulnerabilidade, aparecem bairros de Goiânia, Anápolis e também municípios como Iporá, Santa Terezinha de Goiás, São Luís de Montes Belos e municípios do entorno de Brasília, como Lusiânia e Santo Antônio do Descoberto. Em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde, são 49.492 casos confirmados de Covid-19 e 3.313 mortes, 407 mortes a mais do que o número divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. E o Conselho Federal de Medicina divulgou hoje um parecer se posicionando sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. De acordo com o documento, apesar da comprovada ação anti-inflamatória desses medicamentos, não existem estudos clínicos de boa qualidade que comprovem até o momento a sua eficácia em pacientes com a doença causada pelo coronavírus.
Mas, considerando a excepcionalidade da atual situação, o Conselho autoriza o uso desses medicamentos em situações específicas descritas pelo Conselho e sempre com o consentimento do paciente. Lembrando também que esta semana a Organização Pan-Americana de Saúde divulgou um comunicado pedindo que os países da América ampliem e agilizem a testagem para o coronavírus. Segundo a instituição, saber onde o vírus está circulando é essencial para o direcionamento das ações. Bora agora falar sobre algo mais leve, especialmente para aqueles que, como eu, curte uma casa bem organizada e com estilo. Nas dicas de hoje, que tal decorar suas bandejas e utilizá-las de forma diferente em casa? É o que o nosso produtor Márcio Louzeiro traz pra gente assistir. Roda aí nas dicas de quarentena. Oi, voltamos com mais uma dica de decoração. A dica de hoje é trabalhar com as famosas coringas bandejas, que sempre temos dentro de casa. Elas ficam sempre guardadas dentro do armário, e aí só o momento que chega alguma coisa para servir, que nós levamos elas e guardamos de volta. Aqui em casa, nós sempre utilizamos as bandejas como peças coringas, que elas são peças coringas, como organizar os ambientes. Por exemplo, eu tenho esse armário aqui, que ele já foi do escritório, ele já foi da sala, e hoje ele está na cozinha, certo? E aí eu coloquei meus pratos, minhas louças, meus talheres, tudo à mão. Eu vou chegando, vou tirando, vou comendo, vou deixando aqui, limpando e organizando. Então a ideia é colocar também as bandejas como decoração, como peça. Por exemplo, aqui nem bandeja ela veio num porta-talheres que eu comprei, e aí eu passei um spray, dei uma arrumada nela, então hoje nós vamos trabalhar com essa aqui também. Eu tenho papel de parede como sugestão, papel de presente, certo? Mas eu vou usar aqui nesse caso um guardanapo. Ó, tem um guardanapinho. Aí eu vou colocar esse guardanapo aqui, certo? Ficou charmoso. Aqui eu vou usar esses dois sameiros e pimenteiros. Os temperos. Certo? Vamos ao sal. Você vai cozinhando, temperos. Às vezes eu compro tempero, às vezes eu compro um produto e vem numa embalagem bacana, eu dou uma lavada, certo? Coloco tempero do dia a dia, fica muito charmoso. Eu reutilizo esse produto, esse pote. Uma tacinha para enfeitar. E o molho também que eu posso colocar aqui atrás. Você viu que já ficou todo mundo aqui. Então eu posso carregar para perto do fogão, eu posso simplesmente tirar daqui e levar para mais perto, uma mesa de apoio que nós temos aqui na cozinha. Vamos organizar agora um porta-copos. Olha, tem essa aqui, e eu cortei esse papel aqui, que é um papel de presente, certo? Mas eu acho que para o copo que molha, vamos usar essa aqui, ó. Certo? Vamos usar um outro guardanapo. Um guardanapinho, tem uma dobrada, certo? E aí nós vamos colocar aqui. Eu tenho mania também de misturar os copos, um que foi do modelo antigo, o modelo mais novo. Eu sempre faço essa brincadeira aqui. Então, já temos aqui, ó. Serviu já para organizar os copos, serviu para organizar os temperos de cozinha, ok? Certo? Então nosso armário já está bem organizadinho, bem arrumadinho. Agora nós vamos trabalhar com essa aqui. Eu recortei esse papel, coloquei aqui no fundo e eu vou pôr minhas plantinhas. Vocês lembram que eu ia ensinar a fazer esses cachepôs, vasinho de cimento com argamassa? Numa próxima dica eu vou fazer isso. Vou ensiná-los a trabalhar com isso. Por que essas aqui? Porque elas são cachepôs.
Então elas não vão molhar e não vão estragar o produto. E essa aqui, ó, eu retiro, ponho para molhar, utilizo como cachepô e deixo aqui. Já ficou uma outra dica, certo? E aí eu deixo aqui na minha bancadinha, ó. Tem essa bancadinha aqui que eu uso todo tempo, todo instante. Então eu deixo aqui. A ideia é essa, usar as coisas que você tem dentro de casa. Eu tenho certeza que com alguma coisa que você tenha dentro de casa, você possa criar e transformar o seu ambiente mais charmoso. Ok? Essa é a dica de hoje, então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Márcio, pelas dicas. Bem bacanas mesmo, viu? O Alego News de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.